Amém? Sejam todos bem-vindos, né? Em nome de Jesus. Glórias a Deus, estamos aqui mais uma vez para celebrar um culto ao nosso Deus. E estamos felizes porque Ele está aqui. Amém? Nós podemos sentir a sua presença. Eu não sei como é que é aí embaixo, mas eu acho que aqui em cima, eu acho que o fogo é maior, né? Porque o fogo desce no altar. Apesar que hoje nós sabemos que eu e você somos o altar de Deus. Amém? O altar de Deus não é mais um monte de pedras. O altar do Senhor são as pedras vivas que somos eu e você. Nós vamos estar falando sobre isso, né? Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre oferta. Ana e Cristine, tudo bem aí? E realmente nós precisamos ser essas ofertas vivas no altar diante de Deus, para que Ele realmente possa arder com o seu fogo, com a sua glória nas nossas vidas e através das nossas vidas. Semana passada, quando o pastor Tiago, meu irmão, pregou aqui sobre a responsabilidade que nós temos de edificar a obra de Deus, ele estava citando um texto de Paulo que fala, né, que a obra de Deus, nós podemos usar vários materiais para construir ou para edificar a obra de Deus. Podemos usar o ouro, a madeira, o feno, a palha. A diferença do tipo de material que nós vamos usar é que quando vir o fogo, e o fogo vem, né? O fogo vem para todo mundo. Por isso que a palavra de Deus diz lá em Isaías: quando passares pelo fogo, não te queimarás. Quando passares pelas águas, não te submergirão. Né? A Bíblia não está dizendo que você não vai passar, ou que talvez você vai passar pelo fogo, ou que talvez você vai passar pela água. Não, a palavra de Deus está dizendo: quando passares. É porque você vai passar pelo fogo e você vai passar pela água. Só que a Bíblia está dizendo: quando passares pelo fogo, você não vai se queimar. Quando passares pela água, você não vai submergir. Porque eu sou o Senhor teu Deus que estou contigo. Amém? Só que, às vezes, nós vimos que alguns sucumbem diante do fogo e diante da água. Por quê? Porque nem todos estão edificados na rocha, como foi pregado aqui pelo pastor Tiago. Né? Nem todos estão firmados num firme fundamento. Às vezes, o nosso fundamento é de palha, é de madeira. E aí, quando vem o fogo, queima. Né? E não sobra nada. O irmão Zé Cidelmar aqui cantou aquela música... vamos cantar aquela música, deixa queimar, né? Quando a gente está firmado na rocha que é Cristo, a gente pode cantar essa música sem medo, Jair. Porque não vai queimar só a impureza, né? Quantos aqui sabem como que faz para purificar o ouro e a prata, né? Então, quando se põe o ouro e a prata diante do fogo, a impureza sai, mas aquilo que é o bruto ali do ouro e da prata se conserva, porque eles suportam a temperatura. Então, quando nós estamos firmados na rocha, as impurezas saem, mas a gente permanece de pé. Agora, se você estiver firmado na areia, ou seja, você está sendo construído, edificado num fundamento semelhante a feno, palha, madeira, a gente não suporta. E, enfim, aqui nesse ministério a gente tem procurado edificar sobre fundamentos da palavra de Deus. Hoje a gente vai estar aprendendo mais um fundamento. Amém? Deuteronômio 16:16, e depois nós vamos estar lendo 2ª carta de Coríntios, capítulo 9. Amém? Deuteronômio 16:16. 3 vezes no ano todos os teus homens aparecerão perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Ninguém aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Bem, vou repetir a última parte. Ninguém aparecerá de mãos vazias perante
o Senhor. Amém? Agora, 2 Coríntios, capítulo 9. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9. Diz assim a palavra de Deus: Ora, quanto à assistência que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, pois bem sei a vossa prontidão, pela qual me glorio de vós para com os macedônios, dizendo-lhes que a Acaia está pronta desde o ano passado e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Mas enviei estes irmãos para que a nossa glória a vosso respeito não seja vã nessa parte, mas para que, como já disse, possais estar prontos. Pois acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem despreparados, nós nos envergonharemos, para não dizermos vós, deste firme fundamento de glória. Portanto, julguei necessário exortar a estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa dádiva, já antes anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Em tudo serei enriquecidos para toda generosidade, a qual faz por meio de nós que se deem graças a Deus. Amém? Até aqui. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças, Senhor, pela tua palavra, te dou graças pela tua doce presença, e te pedimos, Espírito Santo, fique à vontade no nosso meio, e reparte conosco, Senhor, na noite de hoje, tudo que o Senhor tem preparado, desde a fundação do mundo, para a tua igreja, nesse tempo, nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Como aqueles que têm nos acompanhado nos últimos cultos, Deus tem nos dado uma direção. Deus tem nos dado um tema no qual nós temos discorrido durante 2 cultos e hoje o terceiro. Nós temos ministrado, por direção do Senhor, sobre as formas de contribuirmos com a expansão do reino de Deus. Deus deseja que o reino dele seja expandido. Deus deseja que o reino dele cresça. Deus deseja que o nome de Jesus seja conhecido por todos os povos, nações, tribos e línguas. E tem várias formas de nós fazermos o nome de Jesus conhecido. Uma delas é através do evangelismo. Quando nós cumprimos o ide de Jesus, Jesus disse: ide por todo o mundo e fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós dissemos sim para Jesus, sim para o ide, e nos tornamos verdadeiros missionários, evangelistas, pessoas que emprestam os nossos lábios para anunciar o evangelho, as boas notícias de salvação, porque evangelho significa boas novas, são as boas notícias. Quando nós nos colocamos, nos oferecemos como uma oferta viva diante do altar de Deus, como um sacrifício vivo, conforme está escrito lá em Romanos capítulo 12, versículo 1,
nós contribuímos com a expansão do reino de Deus. Porém, nós estamos tratando nestes dias de como expandir o reino de Deus, ou como investir no reino de Deus de forma financeira. Quais são as formas, ou quais são os ensinamentos bíblicos no que diz respeito à área financeira, como que eu posso contribuir para que o reino de Deus cresça, abrindo a minha mão. Amém? Abrindo a minha mão. Nós moramos aqui numa cidade de colonização italiana, e o italiano, ele tem essa fama, né? Essa fama de ser mão fechada. Eu também sou descendente de italiano, e eu me considero alguém que tinha muito problema nessa área. Eu achava que não, mas tinha muito. Eu era verdadeiramente mão fechada. Mas Jesus tem me transformado de glória em glória e tem me ensinado a abrir a minha mão. Só que uma coisa que é interessante ressaltar é que na caminhada cristã, a palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando dia após dia até se tornar dia perfeito. Nós somos aperfeiçoados dia após dia. A palavra de Deus diz: crescei na graça e crescei no conhecimento. Então Deus quer nos levar a um crescimento em todas as áreas. Enquanto eu estiver caminhando com Cristo, ao lado de Cristo, sempre haverá espaço para um crescimento. Embora muitos dos assuntos que a gente vai estar tratando, que a gente está tratando aqui nestes dias, são assuntos já conhecidos da igreja, já são ensinamentos já conhecidos, e muitos deles nós já praticamos, né? No entanto, Deus quer nos levar a um crescimento. Por exemplo, hoje, na primeira noite da nossa série, nós ministramos sobre a importância de trabalhar. Eu já passei por experiências de acabar coisas básicas na minha casa. Não porque Deus não fosse fiel para suprir, porque Deus é fiel para suprir todas as coisas. Porém, o que acontece? Às vezes Deus nos submete a verdadeiras provas, desafios. Eu já passei pelo desafio de pedir, por exemplo, um rolo de papel higiênico para o meu vizinho. Eu já passei pelo desafio de pedir 1 quilo de açúcar, 1 quilo de sal. Eu já passei pela experiência de ter que pedir para alguém. Eu já pedi, por exemplo, dinheiro para colocar gasolina no meu carro. Eu já pedi tantas coisas, irmão, se eu for relatar aqui as situações. Porém, isso são experiências que Deus nos dá, mas que são momentâneas, não é algo para sempre. O que se percebe aí fora é que existem pessoas que elas já criaram o hábito de pedir e elas se tornaram verdadeiros pedintes. Então são pessoas que elas não querem trabalhar, elas já se acostumaram desse jeito. Então é mais fácil pedir, né? Ela sabe que tem alguém que vai dar, ela sabe que tem uma igreja ou alguém que vai se sensibilizar com a pobreza ou com o estado de miséria daquela pessoa, e aí ela vai lá e pede. Pedir uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até vai. Agora, quando uma pessoa pede sempre, a gente já começa a desconfiar. A impressão que se dá é que tem um espírito por trás daquela pessoa, porque a pessoa se tornou um pedinte e ela se acostumou com aquilo. Então nós não podemos aceitar essa situação. Se eu estou vivendo essa situação, eu preciso clamar a Deus por misericórdia, pedir a Deus força, saúde, energia e ir à luta e trabalhar em busca do pão de cada dia. Nós precisamos trabalhar. Amém? Então, trabalhar é uma das formas de eu poder contribuir no reino de Deus sem me tornar pesado para o reino de Deus. Até porque é trabalhando que eu vou conseguir recursos financeiros para que eu possa investir no reino de Deus. Existem pessoas no reino de Deus que são os providos e existem os provedores. O provedor
é aquele que ele tem uma condição financeira tão agradável que ele tem condição de abençoar a ele próprio, suprir as suas próprias necessidades pessoais do lar, e ainda ele tem a mais para dar para aquele que não tem. E o provido é aquela pessoa que ela não tem para dar para ninguém, e muitas vezes não tem nem para ela, então ela depende de alguém, sempre depende de alguém. Eu pergunto para você quer ser um provido ou um provedor na obra de Deus? Você quer ser alguém que fica o tempo todo dependendo de alguém, dependendo que alguém estenda a mão para você ou faça algo por você? Ou você quer ser um provedor, alguém que tem tanto para sua casa e tem também para poder dar e repartir com os outros? Seria bom ou não seria bom? É bom ou não é bom se tornar um provedor? Com certeza, irmãos. Porque a palavra de Deus diz: bem-aventurado é dar do que receber. Então, quando eu posso prover, eu sou bem-aventurado, porque eu tenho para mim e ainda tenho para dar para os outros. E há uma promessa em Deuteronômio 28, que Deus nos colocará por cabeça e não por cauda. Emprestaremos a muitos e não tomaremos emprestado. É promessa da palavra de Deus. Amém? Aleluia. Quantos recebem? Glória a Deus. Diga: eu recebo. Então nós aprendemos sobre o trabalho. E depois aprendemos também na semana passada sobre a prática de dar esmolas. O assunto da esmola não é um assunto conhecido, porém pouco ensinado. Eu falava aqui no domingo passado que nesses muitos anos que eu sirvo a Deus, são raras as vezes que eu vi pastores, apóstolos, líderes ensinar sobre esmola. E ficou claro aqui para nós, no estudo que fizemos semana passada, que a esmola, dar esmola, é uma ordenança bíblica. Desde o Antigo Testamento, o Senhor ordenou cuidar das necessidades do pobre. Deus é o Deus do órfão, da viúva, do pobre, do necessitado, do estrangeiro. Deus é o Deus que se preocupa com o órfão, ou seja, aquele que não tem pai, a viúva, aquela que não tem marido, o pobre, aquele que não tem recurso financeiro, o estrangeiro, aquele que se encontra solitário numa terra alheia. Então Deus se preocupa com essas pessoas. Deus se preocupa com aquele que não tem ninguém. Deus se preocupa com aquele que tem poucos recursos. Então é nosso dever dar esmolas. É nosso dever ajudar o necessitado. Claro que, como eu falava aqui, se você estiver ajudando alguém, que você perceber que lá pela segunda, terceira vez, aquela pessoa já está se aproveitando de você, ela não quer trabalhar, ela não quer nada com nada, ela só quer se aproveitar de você, aí você vai pegar, olhar no olho daquela pessoa: querida, eu te ajudei até aqui, agora o que eu posso fazer por você é te ajudar a conseguir um emprego. Porque senão aquela pessoa vai ficar a vida toda dependendo de você, ela não vai crescer nunca. Amém? Mas a esmola é um assunto bíblico. Eu recomendaria que todos nós tivéssemos pelo menos algum dinheiro na carteira de reserva, nem que fossem moedas de reserva no seu carro, você que tem um automóvel, para sempre que você parar numa lombada eletrônica, no semáforo, principalmente nas cidades grandes, que alguém vem pedir para você uma esmola, eu recomendaria que você tivesse sempre algo para dar. Ah, mas aquela pessoa vai usar o dinheiro para droga. Se ela for usar o dinheiro para droga, o problema é só dela. Assim como aprendemos aqui semana passada, que quando eu entrego o meu dízimo, eu entrego oferta, eu entrego para Deus. E se alguém fizer mau uso daquele dinheiro, aquela pessoa certamente vai prestar conta com Deus, e com certeza não vai ser molezinha, porque horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Assim, da mesma forma, é o princípio da esmola. Eu entrego para a pessoa, se ela vai fazer uso errado daquele dinheiro, o problema é só dela. Agora eu tenho uma prática. Quando eu sinto no meu espírito algum tipo de perturbação, e eu tenho uma confirmação que é para droga, ou para uma coisa errada, quando eu tenho uma convicção, eu não dou.
E quando a pessoa me pede dinheiro para comprar comida, eu não dou dinheiro para comprar comida. Eu vou até uma lanchonete, até um restaurante, eu pago para ela e digo, agora pode comer que já está pago. Já fiz isso algumas vezes. Agora, esses casos de pessoa pedindo no semáforo, que é coisa de, muitas vezes, dá lá R$2 para a pessoa, R$5, dá até 10 se você tiver fé para dar. Mas olha, dá de coração, irmão. A pessoa chegar ao ponto de ter que se humilhar, ir num semáforo, pedir, irmãos, é muito mais humilhante e constrangedor para quem está lá pedindo. É muito mais. Então já abre lá a tua carteira, dá um cincão para ela, dá lá uma garça, dá uma tartaruga, se você tiver fé, dá até uma onça pintada. Eita, agora foi fé, hein? A esmola é bíblico, nós aprendemos aqui semana passada. E hoje, em continuação à nossa série, eu quero falar sobre um princípio que é um fundamento, que é as ofertas. Amém? Aqui em 2 Coríntios 9, no versículo 4, a palavra de Deus vai dizer assim na parte B: nós nos envergonharemos, para não dizermos vós, deste firme fundamento de glória. Amém, irmãos? 2 Coríntios 9, 4. Então, oferta, repita comigo, oferta é um firme fundamento de glória. Então, irmãos, ofertar é um firme fundamento de glória. Ofertar, contribuir no reino de Deus, contribuir para a expansão do reino de Deus com ofertas, isto é um fundamento de glória, é um fundamento da fé cristã. Amém? Nós vimos o assunto da oferta desde a criação, desde o Gênesis, desde o princípio, quando nós vamos ver Caim e Abel, dois irmãos, voluntariamente, sem que ninguém pedisse nada, sem que houvesse um mandamento, sem que houvesse um ensino. Nós vamos ver voluntariamente esses dois irmãos, Caim e Abel, se apresentarem diante de Deus, trazendo uma oferta. E aí você já conhece a história, você vai perceber que Deus se agradou mais da oferta de Abel, e Caim ficou entristecido, descaiu o seu semblante, mas Deus então confronta Caim, e Deus diz: olha, por que você ficou triste? Por que você está abatido? Se você proceder bem, você não vai ser aceito? Então, em outras palavras, Deus disse para Caim: levanta a tua cabeça, ergue teu rosto e vamos para cima, vamos continuar, vamos para frente. Amém? Então, a oferta, o assunto da oferta, ele já aparece ali no início da criação. Mais à frente, nós vamos ver um dos atos de oferta mais lindos da história bíblica, mais desafiadores da história bíblica, quando Deus, após Abraão ter alcançado uma promessa, no qual ele aguardou 25 anos. Hoje nós vivemos um tempo que as pessoas não sabem esperar mais nada. Abraão esperou por uma promessa, por um sonho, durante 25 anos. Durante 25 anos ele sonhou com um filho que fosse do seu próprio sangue. E aí, você já conhece a história, nasceu Isaac. Só que quando Isaac cresceu e já tinha uma certa idade, aí Deus então aparece para Abraão e diz: Abraão, toma agora o teu filho único, teu único filho a quem tu amas, e sobe ao monte que eu te mostrarei, e oferece ele ali como uma oferta, oferece ele ali como sacrifício no meu altar. Quem aqui
teria coragem de dar uma oferta dessas para Deus? Quem aqui teria coragem de ofertar o teu filho para Deus? É forte ou não é? Abraão, irmãos, não tosquenejou, Abraão não titubeou, Abraão não argumentou com Deus, ele simplesmente, prontamente, ao ouvir a voz do Senhor, ele disse: eis-me aqui. E lá vai Abraão, pega o seu servo, o seu filho, um cutelo, e ele parte para o monte para sacrificar. É muito bom lembrar nessa hora que é exatamente nesse texto de Gênesis que nós vamos ver pela primeira vez na Bíblia a palavra adorar. Abraão disse para o seu servo: ficai-vos aqui, porque eu irei adiante com meu filho, e após havermos adorado, voltaremos para vós. É Gênesis 22, se você quiser procurar. Então, ofertar é uma atitude de adoração. Ofertar é uma atitude de adoração. Por isso que você vai descobrir na noite de hoje que o maior adorador que o mundo já viu é o próprio Deus, que ofertou o seu único filho, Jesus, para morrer em nosso lugar. Deus é o maior adorador, e por isso Ele pode dizer, Ele pode exigir, Ele pode procurar verdadeiros adoradores, porque Ele é o maior de todos os adoradores. Nem o seu próprio filho Ele poupou. Amém? Então, irmãos, oferta é um fundamento. O assunto da oferta diz respeito à prática da adoração. Não tem como você se tornar um verdadeiro adorador, e a palavra de Deus diz que Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e verdade. Não tem como se tornar um adorador sem que eu me torne uma pessoa desprendida daquilo que é financeiro, desprendido daquilo que é material, sem que eu me torne uma pessoa generosa. É impossível eu ser um adorador completo se eu não me tornar uma pessoa generosa. Ah, pastor, mas eu já me considero uma pessoa generosa. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu dou primícia, eu faço tudo isso. Então você vai aprender nessa série que você pode ser melhor. Você pode ainda ser melhor e fazer além, porque sempre haverá espaço para crescer no reino de Deus. Quando eu atinjo um nível no reino de Deus, seja lá em que área for, Deus sempre vai nos mostrar que existe um nível maior. E quando eu alcançar aquele nível maior, Deus vai mostrar: você pode ir além. E quando eu chegar naquele nível além, Deus vai dizer: você pode ir mais além. Porque no reino de Deus, eu vou crescer sempre. Uma pergunta? A Bíblia diz, no Antigo Testamento, que uma das exigências para o sacerdote é que o sacerdote não poderia ser anão. O que é um anão? O anão é a pessoa que parou de crescer. Então, no reino de Deus, porque hoje todos nós somos sacerdócio santo, povo adquirido, nação santa. Hoje, todos nós somos desafiados, convocados a crescermos sempre. E eu preciso crescer também na matéria, na disciplina da generosidade. Amém? Eu preciso crescer. Sempre haverá espaço. E a Bíblia deixou registros, relatos incríveis de pessoas que se tornaram exemplos para nós nessa área da oferta. A primeira nós falamos aqui, Abel. Depois nós citamos aqui Abraão. Mas a lista para por aqui? Não para por aqui. Depois você vai ver lá no Novo Testamento. Eu não vou citar todos os exemplos bíblicos, mas eu quero citar alguns que o Senhor deu para me compartilhar na noite de hoje. Você vai ver lá no Novo Testamento a história de uma viuvinha, de uma viúva. A Bíblia diz que Jesus estava diante do altar, observando
as pessoas a ofertarem. E ali Jesus ele percebeu que uma viúva, ela tinha dado umas moedas. Eu estava vendo numa versão bíblica, era metade de um centavo, metade de centavos. Ou seja, era um valor praticamente insignificante. Mas Jesus então se dirige aos líderes religiosos, e muitos deles ali, Jesus percebeu que haviam dado, ofertado de maneira abastada, e Jesus faz a seguinte declaração: olha, muitos aqui têm ofertado valores altos, porque me sobra esse valor alto para ofertar. Agora essa viuvinha, ela deu tudo o que tinha. Então Jesus, ele sabe, se eu dou uma oferta no valor alto, mas aquilo para mim é insignificante porque eu tenho muito para dar, Jesus vê tudo, irmão. Jesus está vendo tudo. Agora, quando eu tenho pouco, e até o pouco que eu tenho eu vou e entrego, isso é algo que surpreende a Deus. Se é que pode se usar esse verbo. Isso é algo que impacta o coração de Deus, porque Deus sabe como que está o bolso de cada um. Deus sabe como que está a nossa condição financeira. Então, quando eu tenho pouco, e o pouco que eu tenho eu entrego, isso no mundo espiritual tem muito poder, tem muita relevância. Amém? Para por aqui a lista? Não, a lista não para por aqui. A Bíblia vai falar que Jesus estava na casa de um homem chamado Simão, e de repente Jesus estava ali, eles estavam conversando, imagino eu, de repente entra uma mulher pecadora, aquela mulher não pede licença, ela entra na reunião, e aquela mulher pecadora, ela quebra o vaso de alabastro, carrega um perfume de um unguento maravilhoso, e aquela mulher, ela quebra o vaso, e ela derrama aquele perfume aos pés de Jesus, e ela começa então a beijar os pés de Jesus e enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. E alguns ali já começaram a se perguntar: para que todo esse desperdício? Para que tudo isso? E Jesus se dirige a Simão. Essa história está no Evangelho de Lucas. Jesus se dirige a Simão e diz: olha, eu entrei na sua casa e você não se preocupou em dar água para os meus pés, porque era costume na época sempre ter um servo na porta da casa de um judeu com uma bacia de água para lavar os pés. Eu já ensinei isso aqui outra vez, porque o povo caminhava com alpargatas, com sandálias, e no caminho onde eles andavam no deserto, haviam trilhos de animais, e era muito comum as pessoas sujarem os pés com o cocô, a bosta do cavalo, da vaca, do boi, dos camelos. Então era necessário ter uma bacia de água na porta das casas para lavar os pés dos convidados. Mas Jesus entrou na casa de Simão, e Simão não sequer se preocupou em lavar os pés de Jesus. Simão não se preocupou em ofertar, quem sabe, um copo d'água para Jesus. No entanto, aquela mulher pecadora, ela quebrou um vaso de alabastro, e a Bíblia vai dizer que o valor daquele perfume, se eu não me engano, eram 300 denários. Era o salário de um ano de um trabalhador. Quantos aqui teriam coragem de ofertar um ano do seu salário para Deus? Eu conheço pessoas que já fizeram isso. Existe na lei de Deus, no Antigo Testamento, o ano sabático. O ano sabático é quando um ano é dedicado ao Senhor, e naquele ano a pessoa que está vivendo o ano sabático, ela não presta nenhum tipo de trabalho. Quem é
aqui poderia oferecer nos dias de hoje um ano sabático ao Senhor? Ou seja, durante um ano eu não vou trabalhar. Eu vou ficar um ano só buscando a Deus, porque eu quero mais de Deus. Eu vou dedicar um ano para o meu Jesus. Quem aqui poderia fazer essa oferta, esse nível de oferta? Aquela mulher pecadora, ela ofertou um ano no seu trabalho, talvez ali noite sem dormir, para poder arrecadar. Era um perfume, era um precioso nardo, era um unguento que era utilizado para embalsamar mortos, era um perfume valioso, e ela quebrou tudinho de uma vez só aos pés de Jesus. Irmãos, quando a gente começa a ver exemplos como esse, a gente começa a perceber como que nós somos avarentos, como que a gente ainda está com o nosso apego às coisas materiais. A palavra de Deus vai dizer lá em Colossenses capítulo 3, nós que ressuscitamos com Cristo, devemos fazer morrer a nossa natureza terrena, a avareza, que é considerada pecado de idolatria na Bíblia. É muito grave. A avareza é equivalente à idolatria, e a Bíblia vai dizer lá em Deuteronômio que a idolatria, ela atrai a ira de Deus. É muito sério isso. É muito sério. Agora, essa mulher, ela entregou uma oferta que equivalia o salário de um ano de trabalho. Isso é uma oferta, irmãos. Mas existe alguém que ofertou a sua própria vida, e o nome dele é Jesus. Jesus, ele foi a oferta. Ele se tornou a oferta e ele se deu como uma oferta. Hoje, no dia de hoje, em Israel, é comemorado o dia de Yom Kippur. Yom Kippur é comemorado pelo judeu uma vez por ano. É chamado o dia da oferta, o dia da expiação. Uma vez por ano, o judeu, o sumo sacerdote, ele precisava entrar no lugar santo para oferecer uma oferta, um sacrifício de sangue, para fazer expiação dos pecados do povo para todo o ano. Nós sabemos que agora, com a vinda de Jesus, não se faz mais necessário esse sacrifício, porque Jesus, de uma vez por todas, ele se fez oferta, e através do seu sangue, ele morreu pelos pecados de toda a humanidade, inclusive os pecados que nós ainda vamos cometer. Mas hoje, como o judeu segue a lei, e muitos não creem que Jesus é o Messias, lá em Israel, o dia de Yom Kippur é considerado um dia sagrado. É o dia da expiação, é considerado o dia do perdão, onde todos são estimulados a perdoar uns aos outros, pedir perdão e liberar perdão. E aí vai dizer, já que o assunto de hoje é oferta, Jesus ensinou, quando você trazer a oferta no altar, e você se lembrar que um irmão seu tem alguma coisa contra você, vai lá primeiro, se reconcilie com o teu irmão, e depois entrega a oferta no teu altar. Amém? Então o assunto da oferta é muito profundo, irmão. É um fundamento da oferta. É algo tão sério, essa questão do perdão ligada à oferta, que se você tiver mágoa de alguém, ou você souber que alguém tem mágoa contra você, Jesus ensina, primeiro libera perdão, ou perdoa, e depois entrega a tua oferta, senão a tua oferta não tem valor. Amém? Mas voltando ao assunto, irmãos, Jesus foi o maior ofertante que o mundo já conheceu. Ele ofertou a própria vida.
Ele deu o seu próprio sangue. Amém? Para finalizar o estudo de hoje, nesse texto de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, nós aprendemos muitas lições. A primeira, a oferta é um firme fundamento de glória. Aprendemos no versículo 6 que a lei da semeadura, o que semeia pouco, pouco vai colher, e o que semeia muito, muito vai colher. Deus é tão fiel, irmãos, e justo, que Ele prometeu que se você entregar algo para Ele, você vai colher na medida que você entregou. Se você oferta pouco, você, no mundo espiritual, no mundo físico, você vai colher pouco. Agora, se você tiver fé e semear muito no reino de Deus, você vai colher muito também. Eu conheço pessoas no mundo espiritual, no mundo físico, pessoas cristãs, crentes, homens e mulheres de Deus, que são muito prósperos financeiramente falando. Mas por quê? Porque caiu do céu essa prosperidade? Não, irmãos. Essas pessoas lá no passado semearam muito, ofertaram muito, ofertaram com fé, com coragem, com ousadia, e por isso hoje elas são dignas de ter o que elas têm, de ter o patrimônio que elas têm. Por quê? Porque fizeram valer o princípio. Amém? Agora, tem pessoas que passam anos e mais anos e a pessoa está sempre no deserto, sempre na pobreza, sempre na dificuldade. Por quê? Porque não quebrou o princípio. E como diz o apóstolo, quando eu quebro o princípio me quebra. Se eu semear pouco, eu vou colher pouco, não tem jeito. Ah, pastor, por que Deus está abençoando meu irmãozinho do lado e eu não? Vai ver que ele está semeando muito e você pouco. Simples assim. Amém? Outra coisa, cada um contribua segundo propôs no coração. A oferta, ela é voluntária. Ninguém pode ser obrigado a ofertar. Ninguém pode ser intimado a ofertar. Olha, se você não ofertar, você não vem mais na minha igreja. Eu não posso fazer isso. Eu não posso intimar, eu não posso obrigar, eu não posso exigir que uma pessoa oferte, porque a Bíblia vai dizer, cada um contribua segundo propôs no coração, não por tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. A oferta não pode ser por uma tristeza e não pode ser por uma necessidade. Não adianta você dar com tristeza no coração. Ah, meu Deus, eu vou ter que dar oferta hoje. Oh, vida, oh, azar, lá vai o meu dinheirinho. Aí a pessoa está indo lá no altar com aquele dinheirinho na mão. Era tudo que eu tinha. Esse magoado desse pastor, você nem não pega ele na saída. Não, irmão, não é por tristeza. Deus ama quem dá com alegria. Se você der com tristeza, que valor que isso tem? Amém? E não por necessidade. Ah, não, eu vou ofertar, e vou ofertar bastante, que o pastor ensinou lá, que se eu ofertar bastante, eu vou colher bastante. Eita glória! Cada um contribua segundo propôs no seu coração. A oferta é de forma voluntária. Amém? É bom lembrar, irmãos, que existem casos quando o próprio Espírito Santo nos orienta a dar uma oferta. Existem casos que o Espírito Santo, ele fala ao teu coração, eu quero que você oferte tanto para isso, ou para uma pessoa, ou para o ministério, ou para uma obra. Eu preciso estar atento. Se você ouvir o Espírito Santo falando com você, oferte tanto para isso ou para uma pessoa,
Faça, irmão. Eu já ouvi várias vezes o Espírito Santo me dizendo: eu quero que você oferte tanto para isso ou para aquilo. Muitas vezes em congressos eu escutei o Espírito Santo de Deus falando comigo: irmãos, eu tenho vários votos com Deus, eu fiz muitos votos com Deus, e cada vez que eu fazia voto com Deus, muitas vezes Deus me pedia para selar aquele voto uma oferta em dinheiro. E sempre que eu estava em algum congresso, em algum lugar que Deus me pedia uma oferta em dinheiro, Deus me pedia para fazer um voto em alguma área. Por exemplo, eu fiz um voto com Deus que eu quero que Deus me transforme num pai espiritual e um pai biológico que seja um exemplo. Hoje eu sei que eu ainda não sou essa coisa toda, mas eu fiz um voto com Deus, eu tenho certeza, e eu serei isso financeiramente. Eu sei que Deus vai me transformar. E um dia as pessoas vão dizer: o pastor Cristo é um exemplo, tanto como pai, como marido, como cidadão, como pastor. Eu tenho um voto com Deus. Eu poderia citar aqui vários votos que eu fiz, irmãos, mas eu não quero citar nada para não trazer glória para mim, amém? Mas todos selados com uma oferta. Nós vimos o exemplo de Jó. Jó, a Bíblia diz que ele ofertava a Deus pela santificação dos filhos dele. Lê lá em Jó capítulo 1. Jó não sabia se os filhos dele, em oculto, estavam fazendo coisas erradas, e para que Deus então tivesse misericórdia dos filhos dele, e para que Deus santificasse os seus filhos, a Bíblia diz que Jó, de contínuo, ele ofertava a Deus pela santificação dos seus filhos. Tremendo, não é isso, irmão? Quem aqui já ofertou pelos seus filhos? Amém? Já ofertei para os meus filhos também. A Bíblia ensina sobre níveis de oferta. Se você for estudar o Antigo Testamento, você vai ver que existem ofertas de manjares, oferta pacífica, oferta queimada, oferta voluntária, holocausto, sacrifício. A Bíblia ensina sobre vários níveis de oferta. A oferta é um fundamento bíblico. Amém? A Bíblia vai dizer sobre a multiplicação das ofertas. Quantos aqui conhecem, lembram daquela passagem quando Jesus Cristo pegou 5 pães e 2 peixinhos, ele levantou os céus, ele ofereceu a Deus, deu graças a Deus, e quando ele fez isso, quando ele deu graças a Deus, Deus começou a multiplicar aqueles 5 pães e 2 peixinhos. Amém? Agora, tudo isso aconteceu porque um menino, a Bíblia vai dizer que um menino ofertou aqueles 5 pães e 2 peixinhos. A Bíblia vai dizer que Jesus chega para os discípulos e diz: olha, a multidão está aí fora, a multidão está com fome. Perdão, os discípulos chegam para Jesus e dizem: olha, a multidão está aí fora, está com fome, despede-as para que elas vão para as suas casas. Jesus então se dirige aos discípulos e diz: nós não podemos fazer isso, nós não podemos deixar eles ir embora com fome. Traz aí o que a gente tem de comer aqui para mim. Aí eu não me lembro agora se foi Pedro. Ele chegou para Jesus: olha, Senhor, nós não temos nada. Tem aqui entre nós um menino, e ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Aí Jesus manda trazer. E aquele menino, irmãos, ele ofertou o que ele tinha, ele deu tudo o que ele tinha. Aquele menino pegou os 5 pães e os 2 peixinhos e ele entregou para o Senhor. E Jesus,
pegou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos, e com aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos, ele alimentou uma multidão. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Porque quando eu oferto o que eu tenho, quando eu pego o que eu tenho e coloco nas mãos de Jesus, tudo que eu coloco nas mãos de Jesus multiplica. Aleluia! Não importa a quantidade, tudo que eu coloco nas mãos de Jesus multiplica. A multiplicação é um princípio que ocorre quando eu aprendo a ofertar, a colocar os recursos nas mãos de Jesus. Versículo 10 de 2 Coríntios 9:10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Amém, irmãos? Deus multiplica aquilo que eu entrego nas mãos dele, porque o nosso Deus é um Deus fiel. E para encerrar, versículo 8: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda insuficiência, abundeis em toda boa obra. Deus quer te levar ao nível de abundância. Eu tenho pregado aqui desde o começo do ano. Jesus prometeu vida e vida com abundância. Amém, irmãos? Deus nos prometeu vida com abundância. Existe um nível de abundância para cada um de nós. Agora, o nível de abundância, ele está disponível para todos, mas nem todos vão usufruir, porque só vão usufruir de um nível maior de abundância aqueles que derem um passo de fé, aqueles que romperem em fé, aqueles que crescerem nesse ensino, nesse fundamento bíblico que é a oferta. Se eu não romper em generosidade, eu não poderei colher com generosidade. Amém? Porque quem semeia pouco, pouco colherá. Quem semeia muito, muito colherá. Que nós possamos na noite de hoje, irmãos, olhar para Abel, olhar para Abraão, olhar para Jó, olhar para a viúva pobre, olhar para a pecadora do vaso de alabastro, olhar sobretudo para Jesus, que se ofereceu como uma oferta para expiar os pecados de toda a humanidade, e olhar para Deus Pai, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Aos teus pés estou, para render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar o seu rosto, eu fui perdoado logo que te vi. Todos os meus tesouros
basta um olhar no seu rosto. Eu fui perdoado logo que te vi. Todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado.